Olá, amigos e amigas produtores rurais do Tocantins e do Brasil. O Mundo Agro hoje veio até a Agrotins, 22ª Agrotins, Feira Agrotecnológica do estado do Tocantins, a maior feira do norte do Brasil. E nós viemos aqui para mostrar para vocês muitas das atividades que são realizadas aqui dentro. Os treinamentos, a capacitação de técnicos, a divulgação de resultados da pesquisa e a difusão de tecnologia para os agricultores familiares e para todo o tipo de atividade do agronegócio. Além de ser uma feira de comercialização, aqui foram realizados grandes negócios através das concessionárias de máquinas agrícolas, implementos agrícolas, veículos leves, fertilizantes, insumos para a lavoura, pecuária e assim por diante. Mas hoje nós viemos agora aqui, estamos aqui no Ruraltins, numa estação de melinoponicultura, onde nós vamos mostrar essa atividade, que muita gente não conhece e que tem curiosidade de saber que história é essa de abelha sem ferrão. Então, abelha sem ferrão, como criar? Pode ser em casa, pode ser em uma chácara, pode ser nas cidades. Tudo isso você vai ver conosco nesse programa de hoje. As espécies, a forma de criar, de capturar, o que essas abelhas são importantes, como fazer. Mundo Agro vai mostrar isso para você durante esse nosso programa. Fique conosco, nós vamos para um rápido intervalo comercial e nós voltamos já já com uma aula de melinoponicultura, a criação de abelhas sem ferrão com a produção de um mel especial, com sabor definido, com sabor diferenciado e com muita qualidade. Oferecimento: Grupo J. Demito, preparando o terreno para o que vier. Qualquer coisa estou à disposição. Leilão virtual Nelore Fazendão, domingo 29 de maio às 14 horas, horário de Brasília. 700 matrizes Nelore, padrão e mocha. Transmissão Canal Terra Viva e aplicativo EBL Web. Realização Estância Bahia Leilões, a serviço da pecuária brasileira. Frango Bonasa e frango americano, nos melhores comércios de sua cidade. Produtos presentes em 12 estados brasileiros. Agronorte, sempre ao lado de quem produz. Entre o sonhar e o realizar, existe o Senar. A Proeste, Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins. Mundo Agro está aqui na Agrotins. E aqui nós estamos diante de uma vitrine. E essa vitrine é com as abelhas. Ao nosso lado, o técnico agrícola Vandro, especialista em apicultura, e ele vai mostrar para nós uma coisa que hoje está ganhando muito mercado e que nós temos muita dúvida, como é que se procede a sua criação e a produção do mel. É a meliponicultura, o nome é difícil, meliponicultura. Isso é a abelha sem ferrão. Vandro, tudo bem? Tudo bem. Alegria ter você conosco. Isso, um prazer receber aqui o Mundo Agro no nosso meliponário, né? Porque o local que se cria as abelhas sem ferrão chama-se meliponário. O local que cria aquelas abelhas que tem ferrão é apiário. A pessoa que cria essas abelhas nativas sem ferrão é meliponicultor. E aquele, né, que cria as abelhas que ferroa é o apicultor. Muita gente confunde, mas tem essa diferença. E as abelhas melíponas, elas não têm ferrão, mas não é uma novidade, ela existe há milhares e milhares de anos aqui, elas são abelhas nativas. Então, hoje, nós aqui, nesse momento, nessa feira, nós trouxemos 8 espécies diferentes de abelhas sem ferrão. Vandro, a dúvida era justamente essa mesmo. Muita gente não conhece e fala assim, como é que uma abelha tem ferrão e a outra não tem ferrão? Como é que tem essa diferença? E quantos tipos de abelha sem ferrão que nós temos? Ou seja, melipônicas, é isso que chama? Meliponinos. Meliponinos. Quantas meliponinas nós temos? Ó, no Brasil já foram catalogadas mais de 250 espécies. E ainda pode ser catalogadas mais. Só que aqui no Tocantins nós temos aproximadamente 25 espécies diferentes de abelhas sem ferrão que podem ser criadas em casa, nas chácaras, nas fazendas.
Qual é a grande vantagem dessas abelhas? Elas se adaptaram muito bem ao ambiente rural e ao ambiente urbano. Então, podemos criar na cidade, assim como também podemos e devemos criar e multiplicar essas abelhas na zona rural, nas chácaras, nas fazendas. Uma das perguntas que muitos nos fazem é o seguinte: abelha sem ferrão, vocês tiraram o ferrão dessas abelhas? Não, essas abelhas já têm o ferrão atrofiado há milhares e milhares de anos. Foi parte da evolução. Essas abelhas já eram criadas pelos povos nativos, os indígenas. E com o avanço populacional, desmatamento para fazer lavoura, pastagem, cidades, elas foram perdendo espaço. Mas essas abelhas, esses méis já eram consumidos. Eu lembro que no tempo lá da minha avó, ela acendia, fazia vela de cera dessas abelhas. Não existia vela de cera de abelha Europa. Qualquer época que queria tirar o mel, bastava pegar um machado, uma cabaça, saía no mato, tinha em abundância. E as pessoas também, por falta de informação, ao tirar o mel, né, não criar, né? Os meleiros só vai lá e tira o mel, acaba destruindo. Por falta de informação, às vezes a pessoa que está lá no campo acha que porque a abelha voa, não, eu vou lá na árvore, eu tiro o mel, mas elas vão voar e vão se instalar em outro local. Não é verdade, isso não acontece com essas abelhas, porque a rainha não voa e elas não vão abandonar a rainha, né? Elas ficam ali tentando salvar o enxame, mas como a árvore está aberta, pode vir um macaco, um coati, um peba, um animal silvestre qualquer e destruir o enxame. Geralmente é o que acontece. Então foi isso. Muito bom, mas eu tenho uma dúvida aqui. Sim. Essas abelhas são nativas, são muito antigas. Isso. E tá bom. Isso. E tem o ferrão atrofiado. Isso. E essas outras que o ferrão desenvolveu? Isso. Vieram após elas ou antes delas? Após. Lá na época ainda no Império, né? Os jesuítas trouxeram as primeiras da Europa. Por isso que tem esse costume de falar aqui europeia, né? Mel de abelha Europa. Porque as primeiras que chegaram no Brasil vieram da Europa. Lá no Piauí a gente chama de abelha italiana, porque vieram da Itália. Eles trouxeram com esse objetivo mais de produzir mel e também cera. Depois, em 1956, a pesquisa começou a cruzar com a abelha também da mesma espécie, que tinha ferrão, mas africanizada, para aumentar a produtividade, que era mais agressiva e mais produtiva. E houve um descontrole, um acidente, e elas se espalharam na natureza. E aí tomaram conta do Brasil. Em 10 anos, por exemplo, foi 56. Em 66 temos relato delas aparecerem lá no Piauí. E até 66 ninguém conhecia essas abelhas lá. E elas não foi levada por ninguém. Ela tem uma alta capacidade de enxameação. E daí o próprio governo, como elas produzem muito mel, o próprio governo, né, o Ruraltins mesmo, já distribuiu vários kits de apicultura, incentivando as pessoas a criar essas abelhas, que também são importantes, desde que use os equipamentos de segurança, né, macacão, fumaça. Então, as duas são importantes, as duas geram renda. E a meliponicultura é um outro nicho de mercado. Ela produz menos, só que é um mel mais valorizado, é 5 vezes mais caro do que o mel da outra. Tá bom. E a segurança, né, para o apicultor, né? Isso. No caso é o meliponicultor que cuida dela. Quem cria essas nossas aqui é o meliponicultor. Mas aquele que cria a outra, que tem ferrão, é o apicultor. O apicultor. Isso. E esse aqui, o meliponicultor, fica tranquilo. Eu aqui, por exemplo, vou abrir essa caixa. E uma caixa de iraí. De iraí, que é uma espécie. Uma espécie nativa do Tocantins. Tá cheio de abelha, aí eu fico dos mais tranquilos aqui, porque não tem ferrão. Você vai ver que elas não vão me ferrar, nem ferrar o senhor. Tá cheio de abelha aqui, não vai acontecer nada. Uma abelha mansa, mas é uma abelha muito importante. Ela poliniza o coentro, por exemplo. Ela poliniza várias espécies tem plantas que só são polinizadas por essas abelhas pequenas, como o cupuaçu, por exemplo. Ele não é polinizado pelas abelhas grandes. Bom, vamos explicar para o nosso telespectador o que é a polinização. Isso. É a reprodução da planta, né? Isso. Então eu preciso da abelha para unir o cromossomo masculino e o feminino para a planta reproduzir, para vir a flor e vir o fruto, é isso? A abelha leva o pólen da flor masculina até o estame da flor feminina. Então ocorre a polinização cruzada. Algumas plantas não precisam, elas conseguem se reproduzir sem a presença da abelha. E outras precisam. E tem outras que mesmo não precisando da abelha, mas quando a abelha vai lá e visita, como o café, por exemplo, você aumenta em 25% a produtividade. O açaí,
Com a presença das abelhas, você aumenta em 30% a produtividade daquela lavoura. Então a abelha é extremamente importante para nós, né? Isso, a abelha é assim, se não houvesse abelha, não é que a humanidade ia desaparecer, mas ia comer muita coisa ruim, porque assim, ia ter que escapar só na soja, na batata, em poucos alimentos. Essa diversidade alimentar que a gente tem, tanta coisa gostosa, ia diminuir a 80% se não fosse. Porque não teria a polinização das abelhas. O assunto é muito bom, a história é muito boa. Nós vamos encerrando esse bloco por aqui. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e a gente vai continuar aqui com o Vandro, que é um especialista nisso e é extremamente curioso. Eu quero que ele mostre para nós como é que eu vou criar abelha dentro de casa, nas cidades. E isso é importante e aguarde aí que o Mundo Agro volta já já. Leilão virtual Nelore Fazendão, domingo, 29 de maio, às 14 horas, horário de Brasília. 700 matrizes Nelore padrão e mocha, sendo vacas prenhas e paridas e novilhas prenhas e virgens, todas matrizes com RGD e avaliadas pelo PMGZ. Animais filmados em Gurupi, Tocantins. Transmissão Canal Terra Viva e aplicativo EBL Web. Cadastros e lances 65 21 21 6700. Parceria Daniel Gaia. Realização Estância Bahia Leilões, a serviço da pecuária brasileira. Eu tinha muitos sonhos. Um deles era ver meu filho virar doutor. Para isso eu precisava fazer minha terra produzir de verdade. Mas era difícil, mal dava para pagar as contas. Até que eu ouvi falar da assistência técnica e gerencial do Senar. Eu não sabia o que era aquilo, mas como era de graça, resolvi procurar. Primeiro veio um técnico do Senar conhecer a fazenda. Aí ele mostrou o que precisava ser feito, ensinou como fazer da forma mais produtiva, indicou os implementos necessários, orientou meus funcionários e depois voltou para avaliar os resultados. Olha, em poucos meses já deu para sentir a diferença. A produção cresceu e eu logo comecei a investir em bezerros, em estrutura. Hoje eu estou tranquilo, meu filho virou médico veterinário e é quem toca a fazenda. Agora, quem tem sonho para realizar é ele. Entre o sonhar e o realizar, existe o Senar. A carne de frango é um dos alimentos mais presentes na dieta do brasileiro. O grupo americano, com mais de 40 anos e presente em 4 estados brasileiros, com incubatórios, granjas, fábricas de ração, abatedouros e fábrica de embutidos. Com uma cadeia produtiva no Tocantins, com aves inteiras, cortes e miúdos, garantindo qualidade ao consumidor, deixando o seu dia a dia mais saudável e econômico. Frango Bonasa e frango americano, nos melhores comércios de sua cidade. O que faz a lavoura crescer ou o gado engordar? Trabalho, dedicação, persistência, coragem. O Grupo J. Demito acredita nos valores e na força de quem trabalha no campo e oferece o melhor calcário agrícola da região para a calagem da sua terra. Grupo J. Demito. É mais força na sua terra e mais resultados para você. Referência em tecnologia e qualidade na produção de rações. A Agronorte Nutrição Animal é a mais moderna e completa fábrica de rações, alimentos e suplementos para animais no Tocantins. São mais de 170 produtos para pets, aves, suínos, peixes, equinos e bovinos. Produtos presentes em 12 estados brasileiros. Agronorte, sempre ao lado de quem produz. A Proeste, Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins. Momento muito importante aqui. O Zé Carlos apareceu aqui no meliponário. Isso, é isso? Já estou aprendendo, vou virar criador já já. Né? E o Zé Carlos é engenheiro agrônomo, também do Rural Teams, é criador. E ele veio aqui e está comprando uma caixa dessa abelha. Que espécie é essa que ele está levando? Na verdade, ele comprou uma caixa. Ele já está colhendo o resultado dessa compra. Ele comprou uma caixa antes da pandemia e outra durante a pandemia. E ele evoluiu esses enxames, cresceram. E agora, na Agrotins, o Zé Carlos já colaborou, trouxe 2 enxames para cá e nós multiplicamos esses enxames.
Ah, bom. Então o que ele está levando aqui é enxame dele. Enxame que eu comprei da mão do Vandro há 2 anos atrás, né? Então a gente fez o processo de cuidou, veio aprendendo um pouco a mexer com ela. Estamos aqui ensaiando a começar a ser meliponicultor também. E trouxemos 2 caixas, né? Já maduras, já povoadas já há muito tempo. E fizemos aqui 2 aulas práticas de multiplicação, né, dessas melipônias. E eu estou levando já 2 caixas filhas e minhas 2 caixas mães estão ficando aí para levar no final da feira. No final da Agrotins eu levo as mães, mas por enquanto eu já estou levando as filhas, né, as caixas que foram Vamos abrir essa caixa, porque você disse que não tem ferrão, então eu não tenho medo de ser picado. Então, vamos lá. Isso. Aqui. Aqui. Quantas abelhas eu tenho aí dentro? Aqui tem aproximadamente 100 abelhas. Abelhas já nascidas e aproximadamente 300 crias. Cada cria vai gerar uma abelha, mas ainda está no favo. E temos também a cera e temos o alimento e daqui, isso chama-se mini colônia. Daqui, dessas crias, vai nascer uma nova rainha que será, primeiro, eleita, nasce uma princesa. Eleita, ela voa, acasala com o zangão fora da caixa, retorna e daí com 14 dias ela começa a postura. Me fala uma coisa aqui. Eu abro e ela vai bater as asas e voar sozinha por conta dela. E ela acha um zangão na estrada. Quando o Zé Carlos chegar lá na casa dele, ele vai instalar no local e ele vai abrir. E elas vão normalmente, as campeiras, nessas que vocês estão vendo aqui, vão voar. Pegar pólen, pegar néctar, pegar resina, foi o que toda abelha faz. E daqui vai começar a nascer abelha. Aí elas percebem que não tem rainha, porque a rainha ficou aqui. Aqui tem cria e campeiras. Ao perceber, o instinto de sobrevivência, né, vai se fazer com que nasça uma rainha, uma princesa. E chama de princesa porque ainda não foi fecundada. Ela voa, ocorre o voo nupcial, cruza com o zangão e retorna para a caixa e ali ela inicia o processo de postura. Aí todo dia tem postura, daqui a pouco todo dia está nascendo abelha, e a vida continua. E vai aumentar o enxame, daqui a pouco esse enxame já vai multiplicar e fazer outro enxame. E começa a produzir mel. Começa a produzir mel e começa a produzir também a possibilidade de novas divisões. Isso. E essa é a questão econômica, né, das abelhas. A gente cria abelha sem ferrão, tem uma questão ambiental forte, né, a questão da preservação das espécies aqui do Cerrado, mas também tem uma dimensão econômica que é fundamental a gente falar. Uma caixa de abelha dessa está custando hoje, nesse estágio aqui, no mínimo R$250. Né? Se ela estiver no estágio mais avançado, você consegue vender uma caixa dessa aqui. Eu estou falando a preço do mercado local do Tocantins. Se a gente for falar de um mercado mais ampliado a nível nacional, tem gente vendendo caixas de abelha dessa aqui, dependendo da espécie, por R$1.500, R$1.800, R$2.000. Né? Então ele tem um valor econômico. Existe uma questão ambiental, mas existe uma questão econômica também muito forte. O preço do mel dessas abelhas é extremamente valorizado. É isso que eu queria perguntar. Lá em casa, minha esposa gosta muito de mel. Aí vamos comprar um mel. E aí eu cheguei, a pessoa me ofereceu: olha, eu tenho esse mel aqui que custa X e tenho esse aqui que custa 3X. Eu falei assim, mas por que esse é mais caro? Não, porque esse aqui é da meliponicultura, é da abelha sem ferrão, então ele é mais caro. Ele é diferente esse mel? É diferente, ele tem propriedades medicinais comprovadas. É lógico que em termos de produção de uma caixa de abelha, é lógico que você pega uma colmeia dessa aqui, uma caixa de abelhas dessa sem ferrão, você tem uma quantidade muito menor de abelhas do que uma africanizada, de uma abelha, de uma apis, né? Então ela vai produzir, né, bem menos. Menor quantidade, né, por caixa. Então você agrega essas duas coisas, tanto uma produção menor quanto um produto com valor, né, medicinal maior. Então com isso você tem de sabor e de qualidades, né, terapêuticas agregadas, que faz com que seja um produto que tenha um valor econômico também diferenciado. E você vai criar essa abelha aonde? Na sua casa ou é numa chácara? Não, eu tenho uma chácara em Taquarussu e a gente está investindo na produção das melipônias nessa perspectiva, tanto ambiental quanto econômica. A gente quer explorar ela para fazer polinização. A gente tem lá uma pequena área que a gente está entrando com um SAF, né? São vários produtos, várias espécies de fruteiras que a gente está plantando lá. Tem cupuaçu, tem cacau, tem açaí. Elas vão ajudar a gente a polinizar na polinização e de
quebra, nós vamos ter mel para vender, nós vamos ter caixa de abelha para poder vender também, vai pelo menos pagar os custos, né? Uai, chefe, eu tô nessa aí, né? De observar e tentar aprender, mas eu gostei. O Vandro me falou que podemos criar essa abelha, tanto na zona rural quanto na zona urbana. No próximo bloco, nós vamos colocar o Vandro me explicando como é que eu vou produzir isso na zona urbana. E voltamos já já. Leilão virtual Nelore Fazendão, domingo 29 de maio, às 14 horas, horário de Brasília. 700 matrizes Nelore padrão e mocha, sendo vacas prenhas e paridas e novilhas prenhas e virgens, todas matrizes com RGD e avaliadas pelo PMGZ. Animais filmados em Gurupi, Tocantins. Transmissão Canal Terra Viva e aplicativo EBL Web. Cadastros e lances 65 21 21 6700. Parceria Daniel Gaia. Realização Estância Bahia Leilões, a serviço da pecuária brasileira. Eu tinha muitos sonhos. Um deles era ver meu filho virar doutor. Para isso eu precisava fazer minha terra produzir de verdade. Mas era difícil, mal dava para pagar as contas. Até que eu ouvi falar da assistência técnica e gerencial do Senar. Eu não sabia o que era aquilo, mas como era de graça, resolvi procurar. Primeiro veio um técnico do Senar conhecer a fazenda. Aí ele mostrou o que precisava ser feito, ensinou como fazer da forma mais produtiva, indicou os implementos necessários, orientou meus funcionários e depois voltou para avaliar os resultados. Olha, em poucos meses já deu para sentir a diferença. A produção cresceu e eu logo comecei a investir em bezerros, em estrutura. Hoje eu estou tranquilo, meu filho virou médico veterinário e é quem toca a fazenda. Agora, quem tem sonho para realizar é ele. Entre o sonhar e o realizar, existe o Senar. A carne de frango é um dos alimentos mais presentes na dieta do brasileiro. O grupo americano, com mais de 40 anos e presente em 4 estados brasileiros, com incubatórios, granjas, fábricas de ração, abatedouros e fábrica de embutidos. Com uma cadeia produtiva no Tocantins, com aves inteiras, cortes e miúdos, garantindo qualidade ao consumidor, deixando o seu dia a dia mais saudável e econômico. Frango Bonasa e frango americano, nos melhores comércios de sua cidade. O que faz a lavoura crescer ou o gado engordar? Trabalho, dedicação, persistência, coragem. O Grupo JD Mito acredita nos valores e na força de quem trabalha no campo e oferece o melhor calcário agrícola da região para a calagem da sua terra. Grupo JD Mito. É mais força na sua terra e mais resultados para você. Referência em tecnologia e qualidade na produção de rações. A Agronorte Nutrição Animal é a mais moderna e completa fábrica de rações, alimentos e suplementos para animais no Tocantins. São mais de 170 produtos para pets, aves, suínos, peixes, equinos e bovinos. Produtos presentes em 12 estados brasileiros. Agronorte, sempre ao lado de quem produz. A Proeste, Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins. Amigo Vandro, você me deixou curioso, né? Quando você me disse que eu posso criar na zona urbana. Dentro de casa, na área da minha casa, eu posso criar? Sim. Desde que tenha um local para elas voar, né, poder sair da casa e retornar. Por exemplo, no escritório do Rural Teams em Araguaína, nós instalamos um meliponário na varanda, na sacada, no 2º andar. Aí tem um espaço ali que ela sai, volta. E o que precisamos fazer é proteger essas abelhas do sol, do respingo da chuva e também do calor. Às vezes está na sombra, mas está perto do telhado, aí vai esquentar demais e vai prejudicar, porque o Tocantins já é quente. Nós não precisamos fazer nada para esquentar mais, nós temos aqui esfriar. Então, tendo esses 3 princípios, ó, não deixar pegar muito calor, nem o respingo da chuva, nem o sol, porque o sol vai esquentar, já é meio caminho andado. E o outro cuidado é alimentar quando precisa.
O outro cuidado... Tem relato que uma pessoa me disse que ele tem essas abelhas em casa, abre a caixa, ele tem um filho de 5 anos, outro de 8, chama os coleguinhas, abre a caixa, vê as abelhas, tira o mel, as crianças, sem nenhum problema, porque não tem ferrão. Só em Araguaína eu tenho criatório. Na minha casa, eu tenho um cunhado que é funcionário de supermercado, mas é meliponicultor, tem suas 60, 50 caixas, de vez em quando ele tem uma renda extra com essas caixas. Tem o nosso meliponário no escritório, tem outros criadores em Araguaína e tem uma escola adventista que instalou um meliponário, e isso para educação ambiental, principalmente das crianças. Dentro da escola? Dentro da escola adventista lá em Araguaína, parceria com o Rural Teens. Diz que tem gente famosa que está fazendo isso como decoração de casa? Isso, a Ivete Sangalo, né, teve uma matéria aí no canal de grande repercussão, que na pandemia foi o que salvou, né, a pessoa que tinha uma atividade intensa e aí teve que ficar em casa. A meliponicultura foi um refúgio, foi uma válvula de escape, né? Tanto dela como do marido. Então a Ivete Sangalo criou dentro da casa dela? Isso, dentro da casa, assim, no jardim, né? Um meliponário muito bonito, tem as imagens na internet aí, que qualquer um pode ver. Eu achei fantástico. Foi um estímulo, né? Que uma pessoa famosa ajuda a divulgar a meliponicultura, ajuda a fazer com que outras pessoas também queiram criar essas abelhas, a entender que isso é viável, além de ambientalmente correto, economicamente viável, isso, né? Isso. E um estimulante a mais renda. Isso. Uma renda complementar. Um complemento da renda, mas principalmente, e além de pesquisa, de terapia ocupacional, a cadeia da meliponicultura envolve outras cadeias, como por exemplo a marcenaria. Nem todo mundo sabe fazer caixa, então já tem pessoas vendendo caixas prontas para quem quer criar. Ou às vezes a pessoa até sabe, mas não tem tempo, é um funcionário como eu, do estado, que tem outras atividades, aí compra a caixa porque já tem as abelhas para povoar e multiplicar mais rápido. As abelhas precisam, a melhor ação que o ser humano, que o homem, né, que o meliponicultor, as pessoas podem fazer é plantar árvores para essas abelhas. E, por exemplo, as árvores que dão sombra e que dão alimentos para elas. Por exemplo, Araguaína, nós temos ainda muitos pés de nim indiano. É uma planta exótica e que mata as abelhas. Então, seria interessante as pessoas não plantar essas espécies e plantar espécies nativas. Existe uma infinidade de plantas que nós podemos cultivar, que dão sombra, que são bonitas também, que são resistentes e que dão flores para essas abelhas, que não matam as abelhas. Por exemplo, nós podemos plantar resedar, ipê de jardim, flamboyante de jardim. Nós temos uma lista de plantas que devem ser cultivadas, ou seja, plantas nativas. O próprio piqui, né, Palmas, tem uma infinidade de piquizeiros dentro da cidade produzindo, né? Por que não plantar em Araguaína também? Já temos, mas na periferia. Mas por que não plantar nos parques? A avenida a gente sabe que não dá, né? Porque não pode cair um piqui, uma fruta no vidro do carro, mas tem locais que podem. E também outras plantas que não tem aquele fruto que cai, como a fava de bolota, que é linda, né? Então, assim, seria proteção e alimentação e refúgio, né? Plantas que alimentam essas abelhas. E conhecimento. Muito bom, Wander. Nós queríamos continuar aqui mais tempo falando com você sobre isso. Infelizmente, televisão a gente tem esse limite, mas foi muito legal a gente ter falado com você. E eu queria dizer o seguinte, a você que tem interesse, pode consultar nós no Mundo Agro ou indiretamente no escritório do Rural Teens. Em Araguaína, com o Vandro. Isso. Em Palmas tem alguém? Tem, o Gilberto. Tem outros técnicos, por exemplo, o Filismino lá no Bico Papagaio. O Filismino no Bico Papagaio, um técnico que... Tem vários técnicos aí que estão... Esse espaço foi para capacitação de produtores, mas também de técnicos. Muitos técnicos do Rural Teens. Então, muitos técnicos do Rural Teens que vieram na AgroTeens agora foram capacitados aqui com essa vitrine que você montou. Nós não só trouxemos as abelhas, nós fizemos várias práticas. Prática de multiplicação de enxame, prática de transferência do tronco para a caixa, prática de alimentação. Tá ficando longo, mas aguente aí, eu quero que você me mostre. Você fez uma armadilha ali para pegar. Isso. Para pegar a abelha. Como é que é isso? Falaram que você faz uma armadilha para pegar a abelha. Como é que é essa armadilha? Sim, aqui é um ninho isca e é a forma mais ecológica de capturar a abelha, porque normalmente as pessoas vão lá no mato, corta a árvore, mata a árvore, né? Às vezes mata a abelha também, mata o enxame quando não sabe. E aqui não, é uma garrafa PET que a gente
coloca um atrativo, é o extrato de própolis, enrola um jornal nessa garrafa, enrola o plástico, faz aqui, adapta um joelho como o túnel de entrada, instala várias dessas nas árvores e espera que as abelhas se instalem. Para a abelha, isso aqui não é uma garrafa PET, isso aqui é uma árvore que tem a oco. É um local que ela pode fazer o ninho. E de vez em quando dá certo. Aqui mesmo foi uma que eu fiz na minha casa e eu capturei esse enxame de marmelada. Pronto, aqui tá cheio de mel e de abelha. De abelha. Agora daqui não é que a gente vai criar na garrafa, viu, gente? Aqui nós vamos transferir para a caixa, porque isso aqui é provisório. Ela pensava que isso aqui é uma árvore, mas aqui não é árvore, é um plástico. Então não tem sustentabilidade, não dá para ficar muito tempo. Se ela produzir muito mel aqui dentro, qualquer eventualidade esse mel pode estourar e até matar as crias. Então aqui nós vamos abrir e transferir para uma caixa. Que legal, né? Tem muito mais coisa para a gente aprender. Muito obrigado, Vandro, pelas suas explicações. Acho que foi uma aula de meliponicultura que nós tivemos hoje no Mundo Agro. Vamos aqui encerrando mais um programa, agradecendo a sua audiência, esperando contar com você no nosso próximo programa, no próximo domingo, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Até lá! Oferecimento. Leilão virtual Nelore Fazendão. Domingo, 29 de maio, às 14 horas, horário de Brasília. 700 matrizes Nelore, padrão e mocha. Transmissão Canal Terra Viva e aplicativo EBR Web. Realização Estância Bahia Leilões. A serviço da pecuária brasileira. Entre o sonhar e o realizar, existe o Senar. Frango Bonasa e frango americano. Nos melhores comércios de sua cidade. Grupo J. Demito, preparando o terreno para o que vier. Qualquer coisa estou à disposição. Produtos presentes em 12 estados brasileiros. Agronorte, sempre ao lado de quem produz. A Proeste, Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins.